E hoje, nesta tarde, o tema da mensagem são 3 nãos e 3 sim. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 14, versículo 27, diz a palavra do Senhor. Então, lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhes Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, Pedro, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, Jesus, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Senhor, em teu nome, Senhor, eis-nos aqui. É a tua casa, somos o teu povo. Eis-me aqui como instrumento, Senhor. Usa minhas cordas vocais, minha mente, meu coração, para passar o teu recado. Somos tuas ovelhas, Pai. Tu és o nosso bom pastor. Então nós te damos graças, porque nesta tarde nós sairemos daqui melhores para o teu louvor. Amém, amém e amém. Muito obrigada, minha querida pianista. Amados e queridos, neste texto que nós acabamos de ler, há inúmeras lições. E muito importantes. Exemplos a serem observados, posições a serem tomadas. Apóstolo Pedro era um servo de Deus, como todos nós aqui somos. Ele era obediente. Você quer ver isso? Abra sua Bíblia em Lucas 5. Vamos lá? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou os seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pedro era obediente. E você também é obediente, porque você está aqui nesta tarde. Atenção, ele era obediente. Ele era também um homem corajoso. Ele era intrépido. São algumas características do apóstolo Pedro. Ele também era impulsivo. Um pouquinho soberbo. Ele chegou a achar que seria possível fazer o que Jesus teria que fazer. Em Lucas 22, 33, a palavra do Senhor diz: ele, porém, respondeu: Senhor, Pedro disse para Jesus: Senhor,
estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Prisão ou morte, Jesus, eu vou contigo. Enfim, apóstolo Pedro possuía inúmeras características, como todos nós, nos dias de hoje. Vamos voltar ao texto original. No versículo 29, a palavra diz: disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Por quê? Porque eu sou o Pedro. Eu me julgo perfeito. Eu estou acima de erros, acima de todos. Eu sou igual a Jesus. Atenção. O único que está acima de tudo e de todos é Jesus. Aleluia. Se alguém disser que é perfeito, fuja dessa pessoa, porque ela está pecando, está mentindo para você. Vamos começar a perceber características que todos os servos de Deus possuem. Características boas e não tão boas. Às vezes até mais características. Pedro, no caso, ele era impulsivo. O que é pulsilames? Olha, pulsilames. Bonita essa palavra, né? Vou botar no Enem. Pulsilames, que é impulsivo. Ele fazia as coisas, ele tomava decisões, mas ele não pensava nas consequências. Quantas pessoas você conhece que são assim, né? Fazem as coisas e não pensam nas consequências. Muitas, né? Ele era impossível. Vamos ver em Mateus 14, 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele era assim. Vamos fazer uma coisa, vamos embora fazer. Depois que se dá conta que está no mar, afunda. Não é assim? Pedro disse, ele era impulsivo. Todos nós temos alguém impulsivo na família, né? Gente, vamos fazer uma coisa, vai, arruma tudo. E depois pensa bem, não vai dar certo, porque não... Às vezes compra um móvel, um armário que não cabe no quarto, porque estava na promoção. Todo mundo já fez isso, né? Alguns já fizeram, eu também. Felipe era pequeno, eu queria aquela cama para o Felipe. A cama não cabia no lugar. Falei, não tem problema, eu levo, a cama fica torta. Impulsivo. Mas ele era muito solícito também. Mateus 17 diz assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. Jesus foi transfigurado diante dos discípulos. O seu rosto resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, olha como ele era solícito, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Nós estamos vendo que Jesus chamou os discípulos. Depois nós vemos aqueles discípulos que eram judeus, que confiavam na lei de Moisés, que tinham os profetas. E nós vemos Jesus, na figura de homem, de filho, sendo transfigurado, e ele ficou tão feliz de ver Moisés e Elias, e falou, Senhor, eu vou fazer uma barraca para cada. Na realidade, Deus não reuniu Pedro ali para ele fazer nada, a não ser para ele testemunhar a glória de Deus.
Ele ouviu: este é o meu filho, em quem me comprazo. Mas, às vezes, também, esse mesmo Pedro, ele era inquiridor. Chegava a ser até um pouquinho invejoso. Sério, bispo? Sim, vamos lá. Em Mateus 19, 27, diz assim: então lhes falou Pedro: eis que nós tudo deixamos. Ele estava falando para Jesus. Olha como é que ele era cabelinho na venta. Jesus, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O que é isso, bispa? O Senhor está dizendo para Pedro que os que decidirem permanecer seguindo a Ele, porque muito crente está preferindo seguir, está decidindo seguir ao mundo. Alguns estão desfalecidos e alguns já dormem. Nós que decidimos continuar seguindo a Jesus, não precisamos nos preocupar o que será do amanhã. Não precisamos. Porque o Senhor acabou de dizer que você receberá muitas vezes, além da vida eterna. Aleluia, Jesus. Nós não podemos, amados, nós nunca podemos perder a oportunidade de falar isto para você. Não inveje o ímpio. Mas, bispa, é muita falta, assim, é muita exclusão social, as diferenças sociais são muito grandes, tem gente que tem tanto, que esbanja, pessoas que não sabem nem falar, mas porque batem a bola, ganham milhões, e eu trabalho duro. Não inveje o ímpio. Provérbios 24, 1 diz isso: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles. Eles não têm nada para acrescentar. Salmo 73, 3, um salmo de Asaf, ele diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Não inveje ninguém. A graça do Senhor te basta. Trabalhe, lute e Deus irá te honrar. Vamos ver mais uma das características de Pedro. A inconstância. Ele era uma pessoa inconstante. Se fosse hoje em dia, ia dizer que ele era bipolar. Que agora está na moda, né, gente? Eu antigamente sabia que existiam 2 polos, norte e sul. Agora, todo mundo é bipolar. Maltrata a pessoa porque estava na bipolaridade negativa. Trata bem porque estava na bipolaridade positiva. Vamos, assim, nós temos aqui as nossas doutoras, nossas psicólogas, nossos psicoterapeutas. Existem distúrbios que têm que ser tratados, mas desculpa, não. Nós somos de Jesus, verdadeiros. Pedro, ele era inconstante. Em Mateus 16 diz assim a palavra do Senhor: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele ouviu isso,
do próprio Deus. Este é o meu filho em quem me comprazo. Pedro diz, Jesus é o Cristo. Ele é Deus, Filho de Deus naquela ocasião, né? Ainda não tinha morrido nem ressuscitado. Mas a inconstância de Pedro faz com que ele, no versículo 22 e 23, diga, e Pedro, chamando-o à parte, Pedro chamou Jesus a atenção. Tem noção? Tem amor à vida? Não tinha, não. Sem noção. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Jesus. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você sabe, um homem que por andar com Jesus, achava que podia repreendê-lo. Que moral Pedro tinha para repreender Jesus? Mas ele falou que também morreria com Jesus. Se Jesus fosse preso, ele também iria? Será? Vamos adiante. Voltemos ao tema dessa tarde. 3 nãos, 3 sim. Em Mateus 26, 33, diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Pedro, olha, gente, graças a Deus que depois da graça, da ressurreição do Senhor, Bispo Elgacira, nós vivemos um pacto de boca. E tudo que nós falamos, nós daremos contas ao Senhor, porque são sementes. Disse-lhes Pedro, olha Jesus, ainda que venhas a ser um tropeço para todos. Realiza, Carolina. Realiza, Lana. Realiza, meninas. Rafaela. Realiza. Os discípulos todos lá. Vira Pedro, humilde, né? Só que não. Impetuoso. Pedro disse a Jesus, ainda que venhas a ser um tropeço para todo mundo aqui, nunca o serás para mim. Nós vemos um homem, um discípulo, um apóstolo, um servo, confiando nele mesmo. Está vendo, Ludmila? Confiando nele mesmo, nele próprio. Ele chega a dizer a Jesus, você nunca será um tropeço para mim. Olha, amados, ele confiava no taco dele, como diz o nosso apóstolo, né? Nosso apóstolo tem essa expressão. Tem gente que confia no próprio taco. Eu não confio no meu taco, eu confio em Jesus. Porque na carne nenhum de nós, diz apóstolo Paulo, para nada aproveita. Então nós temos que confiar que o Senhor vai agir na nossa carne, transformar, nós faremos morrer a nossa natureza terrena, para que nós sejamos crentes verdadeiros. Não de boca, mas de atitude. Porque você quer conhecer uma pessoa, veja as atitudes que ela tem na sua ausência. É muito fácil a pessoa dizer, Simone, eu não poderia enganar vocês. Vocês me conhecem há 16 anos. Lana, eu estou casada com o nosso apóstolo há 16 anos. Eu conheço Jesus há 41 anos. Ninguém tem máscaras, porque Deus não permite. Deus cai por terra. O discípulo, confiando no próprio taco dele, olha, Jesus, todos podem te abandonar, todos podem ficar escandalizados. Todos, mas eu não. Está vendo, ligadinha? Nunca serás para mim. Jesus falou para Pedro, com todo amor. Olhou e falou assim, Pedrinho, gatinho, Pedrocas, antes que o galo cante 2 vezes, você, Pedro, me dirá 3 nãos. 3 nãos.
aquele homem que era um servo, mas que era prepotente, que achava que era melhor do que os outros. Ele chegou a dizer, olha só, galera, vocês podem ficar escandalizados com Jesus. Eu não. Está vendo, Mônica? Nós não podemos cair nessa tramóia, gente. De altivez, de soberba. Nós somos humanos. Somos ovelhas do Senhor, conduzidas pelo bom pastor. Aqui na terra, o Senhor nos deu, o nosso apóstolo querido. Minha bispa, eu vou falar do congresso. Eu esqueci de falar do congresso, mas até o final do culto eu vou falar. Nós temos um apóstolo, um pastor, um anjo de Deus nas nossas vidas. E Jesus vira para Pedro. Pedro devia ter o pipi todo emproado, né? Sabe o que é pipi todo emproado? Os portugueses sabem. Como é que chama aqui no Brasil? Apavorado, último biscoito do pacote, fina flor do abacateiro, foi isso que chamaram a gente uma vez. Vamos lá, voltar para a palavra. Olha, gente, deixa que diga, que pense, que fala, deixa isso para lá, vem para cá, o que é que tem? Podem jogar pedra em você, podem falar de você, pega no arado e vai fazer o teu trabalho. O seu alvo, o meu alvo é Cristo. Hoje à noite, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me dizer 3 nãos. Em João 18, 17, diz que, então, Jesus foi preso, o traidor foi, vendeu Jesus, correu para lá se enforcar, não temos parte com ele, ele era da perdição. E Pedro e os demais discípulos ficaram perdidos. E diz que eles ficaram, ele e João ficaram e conseguiram entrar e ver o que estava acontecendo com Jesus. Enquanto eles olhavam, Jesus sendo inquirido, vituperado, diz que uma criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não é você que é crente da Igreja Cristo Vive? Está aqui no pagode? Primeiro, não. Pedro tem aquele homem que disse, todo mundo vai se envergonhar, menos eu. Ele disse, não sou. Respondeu ele. Primeiro, não. Em João 18, 25. Primeiro foi a criada que estava na porta. Vem cá, você não... Eu conheço você, hein? Você é da igreja do Miguel Ângelo, sim, porque quando aquela câmera dá varredura assim, eu vejo, ó, Rita, Carmen, ligadinha, Alana, Mônica, vou vendo todo mundo, Sara, vou vendo todo mundo. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Diz que Pedro foi para perto dos soldados. Ele estava se aquecendo perto dos soldados. Daquelas pessoas que prenderam a Cristo. Às vezes, bispa, as pessoas ficam perto daqueles que estão querendo prender a Cristo. Entendeu? Aquelas pessoas que querem envergonhar o Evangelho. Hoje, meu marido e eu viemos para cá e estávamos conversando sobre uma igreja de uns irmãos nossos. É a igreja de Jesus, é a igreja de irmão nosso. Não importa que a doutrina seja diferente. Isso já deveria ter caído por terra há muito tempo. E nós vamos ver isso ainda esta tarde. E diz que uma igreja foi demolida. Demoliram a igreja, porque a igreja foi construída num local que era de reflorestamento proibido. Era uma área que não pode... Como é que fala mesmo? Era uma reserva florestal, proteção ambiental, era um patrimônio histórico. Não poderia construir ali uma igreja. Mas os evangélicos daquela denominação construíram. Está certo, gente?
Isso é desobediência. Pois, infelizmente, lá em Brasília, hoje, colocaram abaixo esta igreja. É triste, mas o povo de Deus tem que ser o primeiro a dar exemplo. Nós não somos rebeldes, nós somos obedientes. É triste. Eu disse ao meu marido, por que em vez de construir ali, eles não construíram onde era permitido? Não é verdade? Ou se já tinha alguém embargado a obra e tudo, por que insistiram no erro? Tem gente, amado, que tem a vida destruída porque insiste no erro. Vamos voltar para cá. Então, vamos lá para o lado do soldado. Estava lá Pedro, se esquentando com o soldado, gente. Ele poderia ter sido preso. Não poderia? Claro que poderia. A senhora da porta já tinha reconhecido ele. Ele estava lá se esquentando. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, estou achando você com uma cara conhecida. Eu acho que eu te conheço de algum lugar. Viu, Heleninha? Helena, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Ah, deve ser da igreja Cristo Vive, que eu estou sempre lá. Estou sempre no Chail. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Você que andava com Jesus, defendendo ele, corajoso, impetuoso, é você? Segundo, não. Ele negou e disse, não sou. Nossa. Quantas vezes nós negamos a Jesus para agradar um amigo? Quantas vezes nós desobedecemos a palavra para agradar alguém? Segundo, não. Volte, por favor. Ele negou e disse, não sou. Estava quentinho e mentindo. Gostou do quentinho, né? Porque você está morrendo de frio, eu também. Mateus 26. Diz a palavra do Senhor no versículo 73. Vocês estão pensando que só o Salmo 90, né? O Salmo 150, o Salmo 91 é grande? Não. Mateus 26, 73 diz assim, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, olha só, não adianta esconder não que tu é da Cristo Vive sim. Aqui, ó, eu peguei no YouTube da igreja, no canal da igreja, você é crente sim. Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. O crente tem que ter um modo de falar diferente, gente. Viu, Sandrinha? O bom, uma delícia. Então, começou ele a praguejar e a jurar. Gente, o homem que disse que ia preso, que morreria com Jesus, começou a praguejar e a jurar, não conheço este homem. Terceiro, não. E imediatamente cantou o galo. Lembra que no versículo 29, ele falou que mesmo que todos o abandonassem, mesmo que todos se escandalizassem, ele nunca, jamais deixaria Jesus. E ele disse, por favor, não conheço este homem. Terceiro, não. Uau. Diz uma das passagens que Jesus olhou para Pedro nesta hora. Jesus fitou os olhos em Pedro. Os originais não falam a fundo sobre isso. Se onde Pedro estava, dava para Jesus olhar. Mas o sinal é, quando 2 vezes cantar o galo, você vai ter me dito 3 nãos, Pedro. Agora eu te pergunto, quais são os nãos que você tem dito para Jesus?
Realmente, bispo, eu tenho sido uma pedrona de tropeço na vida de tanta gente. Então, essa tarde, é hora de mudar isso. E o galo cantou. Sabe que hoje em dia os galos são os mais diversos possíveis. O amor ao mundo é um galo. O adultério, as mentiras, os distúrbios morais, as contendas familiares na igreja, no trabalho, enfim, as facções, o optar pelo pecado, os prazeres da carne, o mudar o que Deus determinou, como nós estamos vendo agora. Não, tem que mudar, não é homem e mulher, um por outro. Não, tem que fazer, não tem que fazer bagunça com o que Deus fez correto. Nós estamos aqui, somos cristãos, seguimos esse manual de vida, esta palavra, e não abrimos mão. Diz a palavra que passará céu e terra. Passarão céus e terras, mas esta palavra não irá passar. Alguns estão usando droga. Eu não estou falando de gente do mundo, não. Estou falando de crente. Bebe cerveja publicamente, bebe uísque, bebe vodka. Amados, tem um monte de pessoas nos olhando. Ai daqueles pelos quais vierem os escândalos, que nós não sejamos motivos de escândalo para ninguém. Sabe por quê? Porque chega uma hora que o galo canta. E aí você lembra, meu Deus, eu estava tão bem na igreja, o que eu estou fazendo aqui? Não é verdade? Eu estava tão bem com meu marido, eu estava tão feliz. Ah, mas meu marido é chato. Você não é chata não, né? Quando a mulher diz que o marido é chato, eu ofereço logo um espelho. Porque, gente, a gente é chata pra caramba. Vamos combinar. Eu falo para os meus filhos assim, vocês são chatos iguais à vossa mãe. A gente não é fácil. A palavra do Senhor diz em Lucas 22, 62, então Pedro, saindo dali, chorou um pouquinho. Fátima, vamos, gente, vocês estão dormindo? Ele chorou um pouquinho. Caiu uma lágrima que ele fez assim. Ah! Quem viu essa chinesinha limpando a lágrima e a mãe? Quem viu isso? Está chorando. Ah! Muita perda de tempo. Vamos embora. Eu também vi. Então Pedro saindo dali, ele chorou amargamente. Sabe por quê? Amados e amadas do Senhor. Porque quando uma pessoa peca, a Bíblia nos avisa quais são os pecados que nós devemos evitar, quais são as coisas que nós não devemos fazer. E Pedro foi avisado por Jesus. Jesus profetizou para ele, você vai me negar 3 vezes. Eu não. Eu não sou aquela pessoa para fazer o que ela faz. Quem sabe você não está fazendo pior. Jesus morreu. Diz que Pedro chorou amargamente, porque ele falou, caramba, eu na frente de todo mundo falei que eu nunca ia abandonar o mestre. Eu falei para todo mundo que eu era o solícito, era a pessoa super legal. E de repente, eu disse 3 nãos para ele. Diz a palavra que Jesus morreu e que ressuscitou. Imagina um pescador, Pedro era um pescador iletrado. Ele não foi para a faculdade, não foi para a universidade, não. Mas ele andou com Deus, isso subiu a cabeça. Amado, toda vez que uma coisa subir a tua cabeça, tu vira de cabeça para baixo para ela descer. Não deixa nada subir a tua cabeça, porque você vai cair. Fica de ponta cabeça. O Cristo, homem, morreu. Ele cumpriu a lei. E agora? Começa uma outra etapa da vida, que é essa que nós estamos vivendo. Em João 21,
Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão e Pedro. Olha bem, Jesus morreu. Pedro negou 3 vezes, diz 3 não para Jesus. Jesus morreu. Ao terceiro dia ressuscitou. E os discípulos voltaram, cada um voltou a fazer o que estava habituado a fazer. E diz que eles estavam juntos, Simão e Pedro, lembra que eles eram sócios. Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeus e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Ele continuava solícito, né? Continuava impetuoso, fazendo as coisas. Vamos lá ver como é que vai acabar essa história maravilhosa. Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite, nada apanharam. Aonde nós já vimos isso, amados? Lembra lá em Lucas 5? Que eles tinham passado a noite toda pescando. Jesus pediu o barco emprestado. E não pescaram nada. Jesus, vai ao largo. E voltaram com as redes rompendo. Tiveram que ser 2 barcos. Lembra disso no início da mensagem? Vamos lá continuar. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Sabe por quê? Porque eles já não conseguiam ver o Cristo na carne. Este era o Cristo ressuscitado, o Cristo da graça. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhes, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, Pedro, tem um mistério aqui. Essa voz nós já conhecemos. Aleluias. É o Senhor, Pedro. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando Pedro viu que era Jesus, ele se lançou ao mar e foi nadando. Em vez deles, não, ele precisava chegar primeiro. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas. Presta atenção, gente, na provisão de Deus. Presta atenção como é que Deus, Ele ensina aos seus filhos. E não é com açoite. Não é. Deus é amor. Diz que ao saltarem em terra, viram ali uma brasa. E em cima, o que tinha ali, gente? Peixes. E havia também pão. Jesus estava com a provisão para eles. Mas Jesus queria que eles tivessem e passassem por aquele milagre como fora da primeira vez. Porque Deus não muda. Ele é poderoso para fazer aquilo que você já desistiu de fazer. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Ele já tinha a provisão. Deus tem a provisão que você precisa. Mas você não vai deixar de orar. Você não vai deixar de pedir a Deus, de clamar a Deus. Não vai deixar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia. De quê, gente? 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Quando Deus te der a provisão da sua vida, vai ser muito, 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 e você não vai ter perdas. Receba para a sua vida em nome de Jesus. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Amados, você conhece Jesus, eu conheço Jesus.
Quantas vezes Deus está falando para nós, aqui do nosso lado, não faça isso, não tome esse caminho, não tome essa atitude, espere em Deus, mas nós não ouvimos porque nós não queremos tomar posse do que Ele tem para dizer. Porque sabiam que era o Senhor. Amado, todo crente que erra sabe que está errando. Apóstolo Paulo diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas te convêm. Eles sabiam que era Jesus. Então, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois que ressuscitou dentre os mortos. Agora, amados, venho a outra parte desta mensagem, desta tarde. Vem a mudança da vida que Deus quer para todos nós. Aleluias. Este Deus maravilhoso, este Deus que é bom, este Deus que é justo, este Deus que tem um coração diferente do nosso, que não nos julga pelo que aparentamos ou pelo que temos, Ele julga as atitudes antes que elas sejam manifestas. Um homem que traiu a Jesus, um homem que falou que jamais o abandonaria, e na primeira oportunidade, perto dele, o abandonou. Quantos crentes hoje traem a Jesus e sequer percebem? O Senhor não disse, Cefas, Pedro, Simão Pedro, não te quero mais. Você não é confiável. Você não é digno. Você me negou. Você me deixou sozinho. Talvez você seja assim como Pedro. Ou conheça alguém que é assim como Pedro. Que na hora que deveria ter ficado com Jesus, optou pelo mundo de alguma forma. Eu quero te dizer que assim como Jesus não abandonou a Pedro e fez uma grande obra na vida dele, Ele fará com você. Ele não abandona os seus, Ele não rejeita. E Ele não anula o chamado. Porque os dons e as chamadas são irrevogáveis. O amor de Deus é irrevogável. Diz para o teu irmão aí do lado. Catuca ele, cutuca. O amor de Deus é irrevogável. Ninguém pode revogar, nem o acusador, nem aquela pessoa que não lhe tolera. Não se preocupe com quem não lhe tolera. Se preocupe com quem te ama, com amor incondicional. Aleluia. Nem acusadores. Minha bispa, mas eu fui traída. Não... Olha só, quem perdeu foi quem traiu você. Ponto. E vamos, como diz a irmã Carmen, ponto, e vamos continuar. Deus não tem coração humano. Deus, Ele confia nos seus filhos e não fica olhando para os erros do passado que todos cometeram. Esse Deus é maravilhoso, esse é o nosso Deus, amados. Levante a sua mão e diga obrigada, Jesus. Isto é um enorme consolo para as nossas vidas. Muito grande. Diga, Deus conhece o meu coração. Agora vamos voltar ao texto. Porque agora nós vamos ver os 3 sims. E o porquê dos 3 sims. Primeiro sim, João 21:15 diz a palavra do Senhor. Depois de terem comido, chegaram, Pedro caiu, foi nadando, né, contra a maré, remando contra a maré, chegou primeiro que todo mundo, e já estava pronto o jantar. Né? Quantas vezes você quer chegar primeiro que o marido, quer chegar primeiro? Amado, chega na hora que tiver chegar. Quem é mais forte nessa batalha? Na nossa vida, quem é mais forte se chama Jesus Cristo. Crente não tem que perder tempo com batalhas, com vitórias que Deus já deu. Se os crentes orassem mais e se preocupassem menos, Carlinha, com a vida dos outros, a igreja seria muito mais unida. Uma característica que meu marido tem, que eu aprecio, dentre tantas,
é que ele defende o evangelho. Quando alguém se levanta para falar mal de outro ministério, que chega aos ouvidos dele, ele pega o telefone, agora com o WhatsApp, que é grátis. Ele liga para a pessoa, então manda mensagem dizendo: você não tem vergonha de expor o outro dessa forma? É um servo, é uma serva de Deus. Em vez de estar falando dessa pessoa, você devia estar trabalhando para Jesus. Pedro agora, ele deu 3 nãos para Jesus. Mas agora é a hora dos 3 sims. E o que é que esse sim, quando você diz sim para Jesus, o que acontece na sua vida? Depois de terem comido, eles comeram os pães e o peixe, os peixes. Perguntou Jesus a Simão Pedro. Olha, tinham vários. Tinha Natanael, lembra? Quantos tinham? Um montão junto. Mas Jesus se voltou para Pedro. Ele se voltou para Simão Pedro e disse: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Amados, lembra que Pedro falou assim: olha só, vocês outros podem abandonar o mestre, eu não. E vem o Senhor Jesus, depois de morto e ressuscitado em graça, e diz assim: Simão, você me ama mais do que os outros? As próprias palavras que os tinha condenado. Cuidado com as suas palavras, amados. Palavras escritas e faladas. Porque Deus não esquece das boas e das não boas. Porque eu não acredito que o povo de Deus tenha palavra ruim na boca. Nem no dedo. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus virou para Pedro, primeiro sim de Pedro. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta meus cordeiros. Segundo sim, João 21:16. Todo mundo comendo, sentado à volta da fogueira, e Jesus vira para quem? Para João, Tomé. Não. Natanael. Jesus tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, Pedro, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, segundo sim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Ele falou, apacenta. Agora ele falou, pastoreia as minhas ovelhas. Segundo sim. Amados, quando Jesus falou isso, quando Pedro confessou com a boca, Deus estava limpando dele a arrogância. Deus estava quebrantando ele na frente de todos aqueles que ele havia humilhado. Deus estava mostrando para ele que a vida não tinha acabado na traição que havia sido feita por ele. Terceiro sim. João 21:17. Disse o Senhor pela terceira vez. Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João. Veja bem, por que ele estava dando ênfase? Simão, filho de João. Porque se tivesse qualquer outro Simão, filho de Joana, de Maria, de Hermínia, de Julieta, de Marieta, de Rosana, de Rosângela, de Ana, de Maria. Poderia pensar que Jesus estava falando com esse outro João. Não, ele estava falando João, Pedro, peço desculpas, Pedro, filho de João, tu me amas? Aleluia. Diz que Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu triste: Senhor, tu sabes todas as coisas. Opa! Atenção! Senhor, tu sabes todas as coisas.
Tu sabes que eu te amo. Assim como Jesus sabia que ele ia traí-lo. Jesus sabia que Pedro o amava, mas Pedro precisava falar, jogar para fora, dar 3 sims para Jesus, dizendo: nunca mais eu ajo como um homem impetuoso, falso corajoso, falso altruísta. Eu estou aqui submetido a ti, Jesus. Sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, naquele momento, ele entende que o mestre sabe todas as coisas. Aleluias! Deus conhece o nosso homem interior, gente. A mudança de Pedro, ela não era fora. Deus precisava que ele ouvisse 3 sims para Jesus. Neste momento, nós vemos claramente a mudança no caráter de Pedro. Ele precisava diminuir. Ele chorou amargamente. Ele ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes e ele respondeu 3 vezes. Mas ele precisava diminuir para que Jesus crescesse. Porque o que ele havia de viver, o que ele haveria de viver, era muito grande, gente. Deus estava fazendo Pedro um homem novo. Mas era preciso que Pedro dissesse sim para Jesus. E quando nós dizemos sim para Jesus, às vezes dizemos com tristeza: eu prefiro Jesus do que o mundo. Eu preciso Jesus do que ter que mentir para ganhar mais. Eu preciso Jesus, eu prefiro Jesus. Mesmo que eu tenha que sair perdendo em alguma coisa. Mas eu não acredito que com Deus não se perde nada. O que Pedro iria viver era muito grande. Ele teria um grande ministério. Sabe qual o ministério que Jesus estava dando a Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos cristãos. Cuida dos judeus convertidos. E não só, vamos ver. Sem prepotência, sem arrogância, mas humano, sabendo que na carne todos têm limites. Ele achava que não. Porque na hora de cortar a orelha, ele, na hora, não pensou. Ímpeto, né? Impetuoso. Vou cortar a orelha. Hebreus 12, diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como escravos. Não. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Gente, quem não é corrigido se perde. Que quem ama, corrige. Tá? Nós somos de uma geração cinquentenária, sescentenária, setentenária, octogenária. Eita! Centenária. Já tem uma irmã aqui que tem quase 93. Não é verdade? Isso, está com 92. Ela é a única que eu deixo abraçar o apóstolo apertado. Vai fazer 93. Daqui a pouco. Deus limpou a consciência de Pedro com os 3 sims. E hoje ele vai limpar a sua consciência também. E a minha. Deus vai tirar do nosso coração toda a raiz de amargura, toda a mágoa, todo o dolo. Sabe, aquela pessoa que fez mal a alguém da sua família, atacou a saúde da sua família, a moral, aquela pessoa que maltratou um filho seu, você se sentiu humilhado, o Senhor você vai dizer sim para Jesus e Ele vai transformar o seu coração. Eu creio. Deus institui Pedro como um subpastor. Você quer ver isso? Pedro era um subpastor. Em Hebreus 12 nós já lemos.
porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Na primeira carta de Pedro, 2:25, Pedro está dizendo, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo, com letra maiúscula. Pedro está dizendo, vocês se converteram a Cristo. Eu sou um co-pastor, eu sou um subpastor. Em 1 de Pedro 5,4, Pedro volta a dizer, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Imarcessível que não muda, que não se corrompe. Pedro está dizendo que Jesus é o Supremo Pastor. Ele que achava que seria o pastor das ovelhas, ele é co-pastor. O Supremo Pastor é Jesus. Pedro fora perdoado e transformado. E era exatamente isso que o Senhor esperava dele. Dali para frente, por quê? Por que Pedro foi restaurado? Porque o ministério que Deus tinha na vida dele era imenso. E nós estamos daqui hoje também por isso. Após os 3 sims de Pedro, e eu caminho para os 5 minutos finais, nós claramente vemos a mudança de Simão. Ele tornou-se um pescador de quê, gente? De almas. Não de peixinhos, ou peixões, ou muito peixe, ou 158 peixes grandes, não. Em Atos 3:1, fala assim a palavra do Senhor, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Vamos lá, Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Em nome de Jesus, receba a tua bênção agora. E tomando-o pela mão direita, e levantou imediatamente os seus pés, tornozelos se firmaram, e diz que esse homem entrou no templo com eles. Atos 3:12-13 diz assim, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Aquele Pedro, que tinha medo, ele começa a falar, vocês estão tão maravilhados desse homem ter andado, mas ele não andou por minha causa, ele andou por causa de Jesus. Você está vendo que o sim para Deus faz com que a tua postura dê glórias a Deus? Ficou bom, por quê? Porque eu orei? Não, ficou bom porque o Deus que ouve a oração fez. Antes era um homem escondido, agora era um homem intrépido em Deus, Rose, em Deus. Aleluias. Diz em versículo 10, capítulo 10, versículo 9, ele, no dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6, a fim de quê? De orar. Pedro se tornou um homem de oração. Depois que ele disse sim para Jesus, depois que você disser sim para Jesus e deixar o WhatsApp de lado, o Instagram de lado, Facebook de lado, que tem roubado horas imensas de oração dos crentes. Não é que você não possa, tudo te é lícito, mas nem tudo edifica. Aleluia. Ele se tornou um homem de oração. O homem estava preocupado em logo resolver, não. Agora ele sobe e ora, Senhor, dá-me a diretriz certa. Porque ser impetuoso tem feito com que eu me dê mal, porque eu faço tudo e não penso. 10:25 diz, aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio,
ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Cornélio foi o primeiro gentio a se converter. Pedro pregou para o gentio, ele parou de fazer divisão. Você é da graça, eu sou da lei. Você não pode ouvir esta palavra, porque você não jejua. Vocês são da igreja que não batizam, então tem que vir para a minha igreja e batizar, para poder ir para o céu. Nós fomos lavados no sangue de Jesus. Água nenhuma poderá ou poderia fazer o que o sangue do Cordeiro de Deus fez. E nós não anulamos o sacrifício de Jesus. Aleluia. Louve a Deus. Até que Pedro está pronto. Ele sabe que ele é um servo de Deus. Ele é um subpastor do bom pastor. E em Gálatas 2, Paulo fala, pois aquele que operou eficaz... Olha que coisa linda. Paulo falando de Pedro. Dois chamados diferentes, um para a graça e outro para a lei. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou em mim para com os gentios. Paulo está dizendo, Deus preparou Pedro. Depois de 3 sims, Deus preparou Pedro para que ele vá para os judeus. E a mim, Deus me capacitou e me preparou para que eu vá para os gentios, para todos nós aqui presentes. E quando conheceram a graça, veja bem, Pedro conheceu a graça. Aleluias. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, está aí, o Pedro, o mesmo. O escondidinho se aquecendo. Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e ele para a circuncisão. Isso é ética, amados. Isso é que Jesus espera de nós. Tem alguém fazendo a obra de Deus legalista, fazendo jejum, fazendo sacrifício, eu não vou ridicularizá-lo. Amém? Quer fazer? Não é necessário. Segundo a Bíblia, não é necessário. Mas é irmão em Cristo. Está juntando com Cristo. Vá em paz, vá feliz. E seja bom testemunho. Aleluia. Aí você vê a humildade de Paulo e a humildade de Pedro. E olha, isso é maravilhoso. Em 1 Pedro 3, últimos versículos dessa tarde, diz assim a palavra do Senhor. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. É por isso que todos os dias, é por isso, Lindalva, por isso, Miriam, que todos os dias o Senhor nos sustenta. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor. Olha quem está falando de mansidão e temor. O mesmo Pedro, transformado por Deus. Ai, bispo, eu não sou uma mulher mansa. Receba ser uma mulher mansa, um homem manso. Receba em nome de Jesus. Foi o que a irmã falou. E eu também. Mas, bispo, às vezes, é difícil, bispo. Porque quando pega a briga lá em casa, é um puxadara de cabelo para cá, cabelo... Não, puxa outra coisa. Cabelo sai. No caso do meu e da minha irmã, se a gente fosse brigar, a gente estava frito, porque o cabelo dela também ia sair, o meu também. Amados,
com boa consciência. Veja bem, um homem que era totalmente destrambelhado, impetuoso, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. Não mais dizendo, mas e nós? Só os outros que ganham e nós não? Não. De modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Quem difama, volte ao versículo anterior, por favor. Envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Você tem um bom procedimento em Cristo? Diga, eu tenho um bom procedimento em Cristo. Quem te difama é que será envergonhado. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Aleluia. Amados, o Senhor é maravilhoso. Em resumo, quando o homem age dentro dos 3 nãos, ele é derrotado, ele chora amargamente, ele vive triste, em depressão. Nada dá certo, porque ele está nos 3 nãos. Ele se acha tão bom quanto Jesus. Ele humilha os outros, porque ninguém aqui é melhor do que eu. Todo mundo vai te abandonar, menos eu. Ele estava perto de Cristo, mas ele não era convertido. Mas, após os 3 sims, a vida se torna totalmente diferente. Crentes que fazem a diferença, levante a sua mão. Diga, eu sou um servo ou uma serva que faço a diferença. Aonde você chega, chega a luz de Cristo. Quando você abre a tua boca é para abençoar vidas. Você pode estar no terreno do inimigo, mas existe uma couraça de anjos à tua volta a te proteger. Então, você pode, como diz a palavra, por favor, o último versículo, 17, versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, tudo é da vontade de Deus na nossa vida. Não é da nossa vontade. Mas, bispo, às vezes eu confundo a vontade de Deus com a minha. Então faz que nem Pedro fez. Vai para o eirado, vai para o teu quarto, vai para a sala, vai para o banheiro, vai para onde você quiser e ora ao Senhor. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que você padeça, sofra, por praticar o que é bom, do que por praticar o que é mal. Mas ninguém vai te calar. Aonde Deus te puser, abre a tua boca. Fala do amor de Jesus, porque quem crer e for batizado nas águas, não, nós sabemos que no novo pacto é pelo Espírito. João Batista diz, olha, eu vos batizo com água, mas vem um, aleluias, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é assim que nós somos batizados nesse Jesus da graça. Nesta tarde, você vai dizer sim, sim e sim para Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor. Aleluia. Glórias a Jesus. Esse Deus que não falha. Puxa, bispa, eu gostei muito, é tudo muito interessante. Mas e se eu disser 3 sims e um não? Fecha seus olhos agora. Pensa que você está diante de Jesus. Você e Jesus. Você e Jesus. E o Senhor
está esperando de você que você diga sim. Eu não sei quais são as situações da sua vida que você precisa que Deus tire os nãos que você já tem dado a Ele. As negações a Jesus. Eu não sei. O que eu sei dizer para você é que Ele, nesta tarde, você e Ele, porque Ele quer te dar um grande ministério. Ele quer te dar um casamento novo. Ele quer te dar uma perspectiva profissional nova. Ele quer te dar o valor como mulher e como homem que você tem. Mas Ele não aceita ser negado. Eu não posso viver no mundo e querer que Deus transforme a minha vida. Não é assim, não funciona desta forma. Nesta tarde, é você e Jesus. Assim, humildemente. De joelhos, sentado. Com o coração calmo. Você que tem metido os pés pelas mãos, você que tem mentido mesmo. Você que tem agido como um crente camaleão. Mas é você que é crente, mas não é você que estava lá na boca pegando cocaína. Crente viciado existe? Não, não existe. Então diga agora sim para Jesus e liberte-se da droga. Ah, bispa, mas é assim, é que eu sou crente, mas eu tenho uma tendência. Eu sou mulher, mas eu gosto de mulheres. Você tem que gostar da sua mãe, de suas filhas, amar a sua família, mas Deus não lhe fez para amar uma outra mulher eroticamente, para amar um outro homem, não. Agora é hora de você dizer sim para Jesus e abandonar isto. Quais são as áreas da sua vida que você tem que dizer sim para Jesus? Só você sabe, eu sei quais são as minhas. E eu estou aqui, Senhor, para dizer sim para Ti. Arranca, Senhor, do meu coração tudo aquilo, Pai, que não Te agrada, tudo aquilo que não vem de Ti. Porque, Senhor, nós sabemos que se Tu, Senhor, permitires que uma artéria do cérebro se rompa, a vida se acaba. Nós sabemos, eu sei, Senhor, que basta um nervo ser rompido para que a respiração pare de funcionar. Senhor, eu sei que a minha dependência, a minha suficiência, a nossa suficiência vem de Ti. Tudo que somos, o que temos e o que viermos a ter, se Deus quiser que tenhamos, é Teu, Senhor. A nossa casa é Tua, Senhor. Os nossos filhos são Teus. Os maridos, as esposas, todos os anciãos, Senhor, as crianças, tudo nosso, Senhor, é Teu, Pai, em primeiro lugar. E nós queremos sim, Jesus. Sim, dizer sim. Diga sim para Jesus. Diga sim para Jesus. Em toda e qualquer situação que te puserem à prova, que você pode dizer não, negar a Jesus, diga, não quero negar ao meu mestre. Eu digo sim para Jesus. Ai, bispo, mas o vento está soprando, bispa. Mas eu vou agradar aquela pessoa, porque aquela pessoa é importante para mim. Mais importante do que Jesus, não há ninguém. É a Ele que você tem que agradar. É a Ele que nós... Ah, mas eu vou pecar porque estão me induzindo. Não! Diga não para isto. E diga sim para Jesus. Oh, aleluia! É para Ele, gente. Sim. Sim, Senhor. Vai te reconciliar com aquela pessoa. Aquela pessoa que só te fez bem e você tem injuriado e você tem difamado. Vai pagar a tua conta. Você está devendo dinheiro, vai pagar.
Mas eu não tenho tudo. Vai pagando aos pouquinhos. Vai consertar a tua vida para que Deus possa te dar grandes coisas e você saiba gerenciar. Muita gente não tem, sabe por quê? Porque se Deus der, vai perder tudo. Porque está tudo amarrado. Não sabe fazer as coisas bem feitas. Então, nesta hora, diga sim, Jesus. Diga dentro do seu coração: Senhor, eu digo sim. É para casar, Senhor. Eu caso. É para abandonar isto, Senhor. Eu abandono. É para parar com a prática que eu tenho de fumar escondida. Ninguém vê, bispo, ninguém vê. Olha só, gente, ninguém tem que ver não. Quem está vendo é Jesus. Quando Pedro disse o terceiro não, Jesus olhou para ele. Mas eu só bebo uma garrafa de uísque por mês. Como assim? Você precisa desse álcool? Sério? Mas eu me sinto bem, eu me sinto mais feliz. Quem te faz feliz é a palavra do Senhor que habita em você. É a alegria do Senhor que nos faz ter forças todo dia. Gente, essa é uma batalha. Isso aqui é uma guerra espiritual e física. Mas a Bíblia diz que nós, em todas as coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É nele. Aleluia. Diga sim para Jesus. Enquanto nós vamos louvar, você dentro de você, você vai começar a sentir. Você vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu te amo, Senhor, por isso que eu não desejo mais mal para aquela pessoa. Eu te amo, Senhor, porque eu não posso ter empecilhos na minha vida contigo, Senhor. Eu espero, Senhor, a tua justiça. Eu não preciso fazer justiças com as minhas mãos e nem quero. Oh, Deus é maravilhoso. Acalma o seu coração, dizendo sim para o Senhor. Não quero interromper o teu silêncio, Pai, mas é sorão que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano. Caminha! Esse Deus que diz caminha, porque eu tenho grandes coisas para você. Não desista. Deus está agora com o teu sim se acalmando. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Você vence esse mundo porque você diz sim para Jesus. Aleluia. E você se prepara para ver o que esse sim vai fazer na sua vida. Acalma o teu coração. Calma. Tem calma. Mantenha a tua oração, teu foco. Não abra mão de vir à casa do Senhor. Nunca abra mão do Senhor. Comece a dizer sim para Deus e a dizer não para os seus desejos. E você vai ficar impressionado com a obra tal. Bispo, todos vão olhar e vão dizer: foi a mão do Senhor que fez. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Acalma. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando,
mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Nossa bispa Marta vai dar a bênção final. Eu quero pedir a você que não deixe de se inscrever para o nosso congresso. Nós temos vagas limitadas para quem irá almoçar. Você deverá se inscrever. Você deverá se inscrever para ter o material didático do dia. Será uma bênção. Nós teremos pela manhã e à tarde, nós teremos uma mesa só tratando de problemas emocionais. Teremos uma mesa só tratando de problemas físicos. Teremos diversas coisas. O Senhor vai fazer grandes coisas nesse dia. Nossa bispa Guacira está pedindo para lembrar os irmãos que domingo agora, às 15h, aqui na capela, nós teremos a reunião do Congresso Feminino para definir as últimas coisas. Sim, sim e sim. Amém. Aleluia. Ah, Jesus, como Tu és maravilhoso. Sim, Senhor, eis-nos aqui para Te agradecer por essa tarde e declararmos, Pai, que nós somos mais que vencedoras e que confiamos em Ti, Senhor, e diremos sim eternamente para Ti. Muito obrigada por esse culto maravilhoso, por essa palavra que nos libertou muito de nós aqui, muitas de nós, Senhor. E agora nós vamos para casa, Senhor. Felizes! Glória a Deus. Felizes! Felizes! E para vocês que vai ficar, ainda temos o culto da noite. Nossa palavra. Sim, a bispa está lembrando que nós temos um lanche, aquele bolo maravilhoso, abençoado. Oh, Jesus, muito obrigado. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse culto. E Te agradecer pela essa palavra que cortou nossos corações. Queremos Te agradecer pela vida do nosso apóstolo, da nossa bispa Rosana, que Tu usaste tão maravilhosamente. Pai, muito obrigada pela vida dela, Jesus. E declaramos, mais uma vez, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Glória a Deus! Amém e amém. Glórias a Deus.